Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nós estamos estudando aula a aula. Essa é a nossa sexta aula, então se você não ouviu as outras aulas, eu te convido a ouvi-las para que você se intere de todo o conteúdo. Então, essa sexta aula, nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano e o evangelho à luz do espiritismo. Então, começamos com a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é que está escrito na lei? Como a lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, lhe disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que os despojaram e espancaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que, pelo mesmo caminho, desceu um sacerdote, que o viu e passou de largo. Do mesmo modo, um levita, que também foi ter aquele lugar, viu o homem e passou de largo. Um samaritano, porém, seguindo o seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, pensou-lhe as feridas, deitando nelas óleo e vinho, colocou-o sobre a sua alimária e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata desse homem e, na minha volta, te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Qual dos 3 te parece que tenha sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: O que para com ele usou de misericórdia. Pois vai, disse-lhe Jesus, e faze o mesmo. Essa é uma parte de Lucas, versículo 10, 25 a 37. As coisas do Espírito, os mistérios de Deus, são revelados, como disse Jesus, aos pequeninos e humildes, e escondidos aos sábios orgulhosos. Também disse Jesus: Amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros como quereis que vos fizessem. Não julgueis para não serdes julgados, mas julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes aos outros. Perdoai sempre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e os ladrões roubam. Todas essas coisas o Mestre ensinou, vivendo-as, e muitas mais exemplificou, manifestando invariavelmente nos seus ensinos, que tudo afinal se pode resumir na caridade e na humildade, virtudes essenciais, das quais todas as demais decorrem. Viveu-as na plenitude, apregoando-as sem cessar, assim como reprovou o orgulho e o egoísmo. Jesus não pergunta se tais ou quais formalidades foram preenchidas, ou se estas ou aquelas exterioridades foram observadas, mas deseja saber tão só
se a caridade foi exercida para com o próximo. Não indaga da maneira de crer de cada um, nem faz distinção entre o herético, o infiel samaritano e o fariseu ortodoxo, mas considera-os todos irmãos. Até muito ao contrário, como no caso da parábola que encabeça esta lição, o mestre coloca o samaritano considerado como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do judeu ortodoxo e cheio de crença, mas a quem falta caridade. O que pratica caridade com humildade, como Jesus ensinou, é manso, benevolente, indulgente e justo, ao passo que o orgulhoso é prepotente, agressivo, intolerante, hipócrita, discutidor e egoísta. O primeiro, o que pratica caridade, está no caminho da ascensão. É um evoluído, um unificador que pertence à direita de Jesus. E o segundo, o orgulhoso e egoísta, é o rebelde e negador, que ainda não alijou de si mesmo o instinto animal da fera, que quer sempre agredir, é separatista e pertence à esquerda de Jesus. Como vimos, a parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu da alta sociedade da época que, para tentar ou experimentar o mestre, inquiriu-o a respeito da vida eterna. Pela resposta universalista do Cristo, podem os inquiridores de todos os tempos verificar que não há exclusivismos nem privilégios no cumprimento da lei de Deus, bastando somente ter amor, porque todo aquele que verdadeiramente ama auxiliará sempre o seu próximo. Escreve o renomado escritor espírita Paulo Alves Godoy em As Maravilhosas Parábolas de Jesus que o grande mérito da parábola do bom samaritano é de nos provar que o indivíduo que se intitula religioso e se julga expoente do sistema religioso oficial nem sempre é o verdadeiro praticante das virtudes, que geralmente são ensinadas em profusão, mas pouco exemplificadas. O sacerdote que passou primeiramente pelo moribundo atribuía a si qualidades excepcionais e se julgava zeloso, cumpridor da lei e dos preceitos religiosos. Certamente, balbuciou algumas palavras de rogativa a Deus em favor do homem que ali estava, mas daí, até a ajuda direta à distância, é enorme. O samaritano, considerado réprobo dos judeus, porém, conscientemente cumpridor dos seus deveres humanos, não se limitou e se condoer do moribundo. E sim, achegou-se a ele e o socorreu do melhor modo possível, levando-o em seguida a um lugar de pouso, onde o assistiu melhor e o recomendou ao estalageiro, prontificando-se a pagar todos os gastos. A caridade foi ali dispensada a um desconhecido, e quem a praticou não objetivou retribuição de espécie alguma. O que escapa à quase generalidade dos casos, pois na Terra a maioria daqueles que se denominam religiosos objetivam, quando fazem qualquer bem, a recompensa dos céus, fazendo com que haja um interesse em jogo, uma expectativa de retribuição. Então, acho que essa lição ela é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a caridade é isso, né? Você pegar alguém para você ajudar e tudo mais. E aqui é um exemplo, na verdade, né? É uma parábola, é um exemplo que Jesus conta, né? De você ver uma pessoa que precisa e você vai ajudar. E tem pessoas que usam a religiosidade para tantas coisas, né? E isso independe da religião da pessoa. E se dizem tão boas, né?
e, na verdade, não ajudam quem precisa. A gente precisa ver também a nossa realidade atual, né? Hoje em dia a gente tem milhões de pessoas que necessitam de ajuda, milhões de pessoas que fazem uso da boa-fé das outras para conseguir ajuda também. E a ajuda não é só dinheiro, né? A ajuda não é só eu dar o que eu tenho para a pessoa, mas às vezes despender de um tempo para ouvir, né? Ou despender do seu tempo para se dedicar àquela pessoa, ou àquela causa, ou aquele grupo de pessoas, mas fazer isso com amor e não querendo algo em troca. Porque muitas vezes a gente escuta que eu fiz tanto por fulano e fulano não fez nada para mim. Então, por que você fez? Você fez porque você queria alguma coisa em troca? Então, não é isso, né? Então, isso não é a bondade, não é o amor. Tem gente que fala assim, eu fiz com tanto amor e a pessoa não me fez nada, não me deu nenhum obrigado. Quando a gente faz, a gente não tem que esperar nenhum obrigado. Se a gente faz de coração, não importa se a pessoa vai reconhecer isso ou não. Essa é a verdadeira caridade, né? Como ele diz, algumas pessoas fazem algumas coisas, algumas boas ações, porque esperam um lugar no céu. Então, elas estão realmente esperando uma troca, né? Vamos fazer sem troca, né? É esse o verdadeiro significado do amor, né? O amor, ele é a nossa base, volto a dizer, né? Porque quando eu tenho amor por mim, quando eu tenho amor por Deus, eu consigo chegar no amor pelo próximo. Porque eu consigo fazer sem querer nada em troca. E a partir do momento que eu quero alguma coisa em troca, eu ainda preciso trabalhar esse amor em mim. Porque ele ainda não é um amor que me completa. Então, essa é a verdadeira caridade. Não é eu frequentar um centro ou qualquer outra religião e pregar o que eu estou estudando, né? Mas é você praticar. Não é só você falar, mas é você praticar no seu dia a dia, né? Na hora a hora, né? Então, fazer o seu melhor. A segunda parte da sexta aula, o tema dela é o Evangelho à luz do Espiritismo. A Boa Nova, Novo Testamento, ou Evangelhos, é o ensinamento deixado por Jesus, significando o conteúdo da sua mensagem transmitida, oralmente, aos seus discípulos, e por estes pregada às primeiras gerações da cristandade. Surgiu, posteriormente, em livros escritos sob inspiração divina, tornando-se a fonte viva da moral cristã para todos os povos da terra. O Evangelho do Cristo é lido em todas as igrejas cristãs e comentado pelos padres e pastores. É traduzido em todas as línguas, nas quais as palavras gregas ou outras delas traduzidas recebem diferentes conceituações segundo o ponto de vista humano. Os estudiosos muitas vezes confundem-se ante a diversidade da linguagem comparada, escrita ou falada, como se a mensagem de Jesus tivesse múltiplos sentidos, embora parte dela tivesse sido ensinada em parábolas e alegorias. Muitos dos ensinamentos do Mestre Jesus foram deturpados ou dogmatizados ao longo do tempo, e os erros que neles se enraizaram são de origem humana. O Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma Boa Nova de Jesus, o mesmo Evangelho do Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, codificado na Vulgata Latina pelo erudito Padre Jerônimo, mas com a diferença de ser analisado e comentado à luz da doutrina dos Espíritos. Contém, por isso, os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral cristão, porém sem a forma alegórica e os misticismos intencional da linguagem,
que muitas vezes prejudicam os preceitos de moral pregados pelo Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, conforme ensina Allan Kardec em sua introdução, reúne não tudo aquilo que está nos 4 evangelhos, mas os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservou-se tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento. As máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras tanto quanto possível. Cada capítulo é comentado por Kardec, sob o ponto de vista doutrinário, seguindo-se às instruções dos Espíritos, trazendo ao texto evangélico os esclarecimentos necessários ao bom entendimento e sem preconceitos dos homens. O Espiritismo, como diz Edgar Armond em O Redentor Prólogo, o Redentor na parte do prólogo, perdão, arrancou o Evangelho das sombras místicas, das concepções dogmáticas e o apresentou ao povo, indistintamente, aberto e refulgente, expressivo e edificante, como a força que mais poderosamente realiza transformações morais, no mais íntimo das almas, e impulsiona os homens para as luzes da redenção. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas vêm, pelo contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Essa parte está no Livro dos Espíritos, pergunta 1010. Muitos são os homens que se debruçam sobre os livros religiosos, buscando a verdade espiritual, seja sob o fundamento científico, seja o filosófico, mas, diz Emmanuel, em Fonte Viva, no prefácio, sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Vamos lá, o que nós aprendemos aqui, né? Nós aprendemos aqui o que tem no Evangelho, né? Como o Evangelho foi feito. Na verdade, o Evangelho, ele é uma recompilação, né? Das partes em que ele reúne, né? Tudo aquilo que está nos outros Evangelhos. E ele fala de um código moral universal, que é a parte mais bonita, eu acho, porque se nós seguirmos esse código moral, né, de conduta, de como nós podemos pensar, de como nós podemos agir com as outras pessoas, deixando que o amor prevaleça em nós, né, a caridade, o perdão, nós viveremos muito melhor. Porque o importante não é a religião que você segue, mas como você segue a filosofia que você escolheu para a sua vida. Então, não é importante se você vai para um centro espírita ou para uma igreja todos os dias, mas é importante que você tenha isso dentro do seu coração todos os dias, que você siga esses preceitos, que você siga
este código moral universal de respeitar as outras pessoas, de tratar as pessoas como você gostaria que tratassem você. De tratar você muito bem, de cuidar do seu corpo, o corpo que você tem nesse momento, de cuidar do seu espírito, de fazer o bem no seu dia a dia. É esse o preceito básico do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que ele quer deixar claro, que nós temos que seguir um código moral universal, que independente da religião, qualquer um pode fazer isso. Porque a religião não é importante. O importante é que a gente entenda esse amor por Deus, por nós e pelo próximo, e que nós vivamos este amor por Deus, por nós e pelo próximo, dentro de preceitos morais como o respeito, como a caridade, como a humildade. É isso que nós devemos colocar nos nossos corações e na nossa cabeça. É isso que nós devemos viver no nosso dia a dia. E é isso que ensina o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu sempre digo, leiam os livros de Kardec, da codificação. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que seja um pouquinho por dia. Tem gente que fala, é tão difícil. Existem lá algumas explicações de Kardec para cada passagem do Evangelho. Então, ele se torna uma coisa mais fácil. E se a gente tem dúvidas, que a gente pergunte na casa espírita que a gente frequenta, que a gente busque essas respostas com pessoas que já estudaram bastante esse assunto. É por isso que me motiva a continuar esses podcasts com estas aulas, porque eu acho que isso pode trazer alguns esclarecimentos para nós, alguma luz que nós estamos precisando. E o objetivo aqui não é converter ninguém em espírita, mas trazer este ensinamento que seja a parte moral, E trazer esta filosofia, este ensinamento para as pessoas que realmente sentem que esse é o momento de estudar esse tema no seu coração. Ok? Nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.